Quanto esta taxa administrativa no BB para consórcio? Ao optar por um consórcio para a aquisição de um bem, como um carro, moto ou imóvel, é crucial compreender todas as despesas envolvidas, incluindo as taxas administrativas. No Banco do Brasil, BB, uma das instituições financeiras mais reconhecidas no país, os consórcios são uma opção popular para realizar sonhos de consumo de forma planejada e segura. No entanto, entender o custo da taxa administrativa é fundamental para tomar uma decisão financeira informada. Neste artigo, exploraremos em detalhes quanto está a taxa administrativa no BB para consórcio, como ela é calculada, sua importância e dicas para lidar com esse custo de forma eficaz. Entendendo a taxa administrativa em um consórcio do BB. Antes de discutirmos os valores específicos da taxa administrativa no BB para consórcio, vamos entender o que é essa taxa e qual é sua função. O que é a taxa administrativa? A taxa administrativa é uma despesa cobrada pela administradora do consórcio para cobrir os custos de gestão, administração e operação do grupo de consorciados. Ela é uma parte fundamental do funcionamento do consórcio e é paga mensalmente pelos participantes. 2. Qual é a sua função? A taxa administrativa é utilizada para custear todas as atividades relacionadas à administração do consórcio, incluindo despesas com pessoal, infraestrutura, tecnologia, marketing, entre outros. Ela também contribui para o fundo de reserva do consórcio, que é utilizado para cobrir eventuais contingências e garantir a estabilidade financeira do grupo. Como é calculada a taxa administrativa no BB para consórcio? A forma como a taxa administrativa é calculada pode variar de acordo com as políticas da administradora do consórcio. No caso do BB, a taxa administrativa pode ser calculada de diversas maneiras. 1. Percentual sobre o valor do crédito. Uma das formas mais comuns de calcular a taxa administrativa é estabelecer um percentual sobre o valor do crédito contratado pelo consorciado. Por exemplo, a taxa administrativa pode ser de 1% ao ano sobre o valor do crédito. 2. Valor fixo mensal. Em alguns casos, a taxa administrativa pode ser um valor fixo mensal, independente do valor do crédito contratado. Esse valor pode variar de acordo com o tipo de bem objeto do consórcio e as condições do grupo. 3. Combinação de percentual e valor fixo. Em outros casos, a taxa administrativa pode ser uma combinação de um percentual sobre o valor do crédito e um valor fixo mensal. Essa abordagem pode ser utilizada para garantir uma remuneração adequada à administradora do consórcio e cobrir os custos de operação do grupo. Quanto custa a taxa administrativa no BB para consórcio? Os valores da taxa administrativa no BB para consórcio podem variar de acordo com o tipo de bem objeto do consórcio, o valor do crédito contratado, o prazo do consórcio e outras variáveis. No entanto, é possível fornecer uma estimativa geral com base em informações disponíveis. Exemplo de taxas administrativas. Automóveis. A taxa administrativa para consórcio de automóveis no BB pode variar de aproximadamente 12% a 20% do valor do crédito, dependendo das condições do grupo e do plano escolhido. Imóveis. Para consórcio de imóveis, a taxa administrativa pode variar de aproximadamente 15% a 25% do valor do crédito, também dependendo das condições do grupo e do plano escolhido. Motos e outros bens. Para outros tipos de bens, como motos, equipamentos, serviços, entre outros, as taxas administrativas podem variar de acordo com as características específicas do consórcio. Importância de considerar a taxa administrativa no planejamento financeiro. A taxa administrativa é uma parte significativa dos custos envolvidos em um consórcio e, portanto, deve ser cuidadosamente considerada no planejamento financeiro. Aqui estão algumas razões pelas quais é importante considerar a taxa administrativa. 1. Impacto no custo total do consórcio. A taxa administrativa pode representar uma parte significativa do custo total do consórcio ao longo do prazo contratado. Portanto, é importante entender quanto você estará pagando ao longo do tempo. 2. Influência nas parcelas mensais. A taxa administrativa afeta diretamente o valor das parcelas mensais do consórcio. Quanto maior for a taxa administrativa, maior será o valor das parcelas. 3. Comparação entre planos e administradoras.
Ao comparar diferentes planos de consórcio e administradoras, é importante levar em consideração não apenas o valor do crédito e o prazo do consórcio, mas também a taxa administrativa e outros custos associados. Dicas para lidar com a taxa administrativa de forma eficiente. Para lidar com a taxa administrativa de forma eficiente, considere as seguintes dicas. 1. Entenda os custos totais. Antes de aderir a um consórcio, certifique-se de entender todos os custos envolvidos, incluindo a taxa administrativa, para evitar surpresas desagradáveis no futuro. 2. Negocie condições. Em alguns casos, é possível negociar as condições do consórcio, incluindo a taxa administrativa, com a administradora. Não hesite em buscar alternativas que se adequem melhor às suas necessidades. 3. Planeje suas finanças. Planeje suas finanças cuidadosamente para garantir que você possa arcar com todas as despesas associadas ao consórcio, incluindo as parcelas mensais e a taxa administrativa, sem comprometer seu orçamento. Conclusão. A taxa administrativa no BB para consórcio é uma parte importante dos custos envolvidos nessa modalidade de compra e deve ser cuidadosamente considerada no planejamento financeiro. Entender como essa taxa é calculada, quanto ela custa e sua importância no custo total do consórcio é fundamental para tomar uma decisão financeira informada e encontrar a melhor opção para suas necessidades. Lembre-se de comparar diferentes planos de consórcio, negociar condições com a administradora e planejar suas finanças com antecedência para garantir uma experiência tranquila e bem-sucedida com o consórcio.